Bom dia. Aqueles que tiveram uma dificuldade, por favor, cheguem mais perto. Mas pelo jeito todo mundo ouve bem. Meus queridos, graças a Deus que temos mais um dia maravilhoso que o Senhor Deus nos concedeu. Eu gostaria de pedir ao reverendo Moacir que fizesse uma oração para iniciarmos o nosso estudo, pedindo a Deus que nos inspire e nos traga realmente a sua palavra, aquela mensagem que Ele tem preparada para os nossos corações. Altíssimo Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, queremos sentir esta presença, precisamos de sentir a Tua presença, Senhor. Fica conosco, ajuda-nos em nossas fraquezas, para que, compreendendo, ó Deus, a grandeza deste momento, estejamos com o coração abertos diante de Ti, a fim de ouvir a Tua palavra. Inspira, ó Deus, o professor, abre a sua mente, abre os seus lábios e traz-lhe, ó Deus, para nós o que queres que nós aprendamos de Ti. Como disse Jesus, aprendei de mim. Queremos aprender de Jesus. Fica com o Teu povo, olha para as suas necessidades, ó Deus, e socorre-nos em nossas fraquezas, em tudo que carecemos de Ti. Nós nos confiamos aos Teus cuidados, ó Deus, ao Teu amor, em nome de Jesus. Amém. Nós começamos um estudo aqui há alguns domingos atrás sobre a verdadeira igreja. Os irmãos devem se lembrar, pelo menos aqueles que estiveram aqui participando daquela ocasião. Ali nós vimos que igreja não é o prédio, certo? Igreja somos nós, pessoas alcançadas pelo Espírito Santo, graças à intervenção de Cristo Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Igreja também não é somente o líder da igreja, ou seja, o pastor ou os seus pastores. A igreja também não se limita às autoridades eleitas da igreja, seus presbíteros, seus diáconos. Não se limita também àqueles que estão eleitos pelas sociedades internas ou os professores das classes de escola dominical. Igreja, cada um de nós somos parte dessa igreja, somos membro de um só corpo. E esse corpo não sobrevive se um dos seus membros não existir. Existem aqueles mais simples que criarão dificuldade para a saúde e o bem-estar de todo o corpo. Um dedo inflamado já nos causa bastante desconforto. Não causa? Então, imagine se esse dedo for contaminando o resto do corpo. O que vai acontecer ao final? E nós estamos falando de um dedo, que podemos dizer que é bem dispensável no corpo humano. Não é assim? Um dedo não nos faz falta. Inclusive temos um presidente que não tem um dedo, então vejam que o dedo realmente não é assim tão importante. Mas o presidente não tem um dedo, perdeu em um acidente. Um dedo pode ser extirpado também, para que não contamine o resto do corpo. É verdadeiro isso? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Essa passagem nós encontramos em Atos 9:31. Nós vamos falar então da igreja verdadeira, a vida da igreja e o testemunho, dando sequência a isso. Então, como nós vimos, a igreja é um corpo invisível,
corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Cristo, que parte é do corpo? Cabeça. Então, vamos começar nadando bem. Nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Cristo. Vejam a responsabilidade desse dedinho. Ainda mais se for este dedinho. Já perceberam a função dele? Não? Nenhuma. Só enfeita a mão. E o tema que nós vamos pegar bastante, gente, é a congregação local. Então, aqui reunidos, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, membros dessa cabeça. E como membros desse corpo, como cristãos, nós nos reunimos para quê neste tempo? Quem sabe? Para nos fortalecermos mutuamente. E isso em função dele? Nós estamos aqui para adorar a Deus e nos fortalecermos em função disso. Porque aqui nós vamos receber alimento. E aqui devemos expressar o amor por meio dessa comunhão, uns para com os outros. E é através desse amor que nós recebemos o sustento. E também estamos aqui para cumprir a grande comissão de Jesus Cristo. Qual é a grande comissão de Jesus Cristo? Pregar o Evangelho. Realmente essa é a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu estive vendo um vídeo essa semana, acredito que o reverendo Moacir tenha visto também. Ele foi enviado pelo meu cunhado, Moacir. O senhor chegou a ver? Não sei do que se trata. É um vídeo que diz para pastores, né? Veio. E aquilo trata muito da igreja, da teologia da prosperidade. Então, irmãos, e nós vemos também que o Evangelho de Jesus Cristo, a cruz do Calvário, tem se transformado em comércio, em coisa vil, em coisa banal. Muitos pregam que Cristo morreu na cruz para que tenhamos o carrão do ano, belas roupas, sermos bem-sucedidos. E eu, na verdade, vou dizer para vocês o seguinte: pouco importa que roupa você veste. Pouco importa o carro que você dirige, ou se você tem carro. Pouco importa a casa em que você mora. Pouco importa se você tem o que comer. Verdadeiro isso? É verdadeiro. Cristo não morreu na cruz para que eu tenha um alimento material. Cristo não morreu na cruz para que eu tenha um belo carro. Ele morreu na cruz para me resgatar, para me tirar do pecado, para me transformar em nova criatura. E que nova criatura sou eu? Se a maior missão que Ele nos concedeu, eu deixo de cumprir. Ele não morreu na cruz para que eu viesse sentar num banco de igreja.
banco de couro, banco de espuma, banco de madeira, uma cadeira de plástico. Não foi por isso. Ele morreu para me resgatar. E em sendo resgatado, então eu tenho um compromisso, eu tenho a missão de levar esse Evangelho a outras pessoas. O verdadeiro Evangelho. Irmãos, sentimos verdadeiramente a presença do nosso Senhor? Como pode um ser humano comum sentir a presença de Deus, sentir a presença de Jesus Cristo? Ter um entendimento realmente do que Ele fez? E ficarmos da mesma maneira? Não ter vergonha de si mesmo? Não se lamentar pela pobreza de espírito que vivemos? Ficar indiferente à presença de quem passou pelo que passou, sendo perfeito. Para resgatar um tão perfeito. Como é possível ficarmos insensíveis à presença de Deus? Como podemos ficar indiferentes quando tantas almas estão perecendo? Quando tantos estão indo para o inferno? E nos mantemos dentro de uma posição, graças a Deus eu não vou, eu fui resgatado pelo sangue de Cristo. Nós devemos chorar e nos lamentar pela situação em que vivemos, gente. Não é possível que fiquemos indiferentes. Não é possível que dia a dia, domingo a domingo, semana a semana, apenas a gente vai à igreja para bater cartão, para cumprir uma obrigação. E se formos analisar direitinho, eu acredito que seja talvez realmente isso que nos move, que nos traz à igreja. É o amor que nos traz aqui ou é o medo? O medo da miséria, o medo do desemprego, o medo de não ter o que comer, o que vestir. É o amor que nos move, a alegria que nos move de um dia estarmos vivendo com o nosso Deus eternamente. Por que é tão difícil para nós estarmos na presença de Deus, buscando verdadeiramente, em espírito e em verdade, sermos verdadeiramente adoradores? Gente, devemos realmente pensar um pouco mais, refletir um pouco mais. Que tipo de cristão somos? Professor, me permita um exemplo rápido? Sim. Eu estive vendo um vídeo, né? E aparece um senhor que vai no cabeleireiro e ele senta na cadeira e o cabeleireiro começa a cortar o cabelo dele e ele abre a Bíblia e fica lendo enquanto está sendo cortado o cabelo. E quando termina, ele se despede e tal, e o cabeleireiro diz assim para ele: Deus não existe. E ele sai, fica na porta do salão, olhando, pensando, e ele vê um rapaz bem cabeludo, em pé, na frente daquele salão. Aí ele convida aquele rapaz e entra para conversar com o cabeleireiro. Ele diz assim: olha, cabeleireiros não existem. Olha para esse rapaz, como é que está o cabelo dele? Aí o cabeleireiro diz assim para ele: viu? Não é que não existe cabeleireiro.
por Deus, a partir do momento que recebeu a mensagem do Evangelho e passou por um processo milagroso de transformação, ele vai sentir sede e fome do pão e da água da vida. No ele se alimentar do pão e da água da vida, ele vai arregaçar as mangas e trabalhar em favor das almas perdidas. Porque uma pessoa que se diz cristã e não trabalha pela obra de Deus é mentiroso. Porque quando eu vejo uma pessoa sem Cristo, não é possível que a minha alma não fique terrivelmente abatida. E que eu deixe um pouco as minhas coisas de lado e parta para a grande comissão, para atender as necessidades, para evangelizar, para convidar, para trabalhar, porque na obra de Deus não existe pessoas que não trabalham. Inclusive, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz assim: mandem os covardes embora. Porque um covarde nem para ir para o céu presta. Ele não quer nada com Deus. Ele não gosta de trabalhar lá com Deus. Ele não sentiu a alegria de ser tirado do inferno. E, consequentemente, ele não vai correr buscar o outro. A alimentação é precisa da palavra e oração. A alimentação é preciso e levar o alimento é fundamental. Bom, irmãos, vamos ver aqui características de grupos cristãos. Quais eram as características da primeira igreja? Atos 2, 42 a 47. É todo o texto? 42 e 47. Para ler? É? Para ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bonito, né? Essa é a igreja primitiva. Perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e na oração. Perseverava. O que é perseverar? Aquilo. Firme e constante, determinado. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Parece hoje em dia, né? Mas de certa forma a gente pode isso. Se realmente não tem agradar a Deus, seguir os seus ensinamentos, de certa forma a gente faz isso. A gente não vai vender a casa para esse tipo de vida. Apesar de algumas igrejas quererem fazer isso. Não é essa parte da Bíblia, Nós chegamos lá. né? Muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O que mudou? Naquela época era preciso, hoje não mais. Naquela época não escarneciam do nosso Salvador, hoje não mais. De lá para cá, sendo falado, naquela época era o começo. Ninguém acreditava nisso direito.
E hoje? Acredita? Hoje acho que muito mais do que antes. Acredita? Eu acho que pode. Muito não. Não, eu acho que pouco acredita. Se nós formos olhar a população mundial. Acreditar muito acredita, agora seguir é diferente. E acreditar como? Acredita que ele existiu, acredita que ele passou por aqui, mas acredita que foi apenas uma pessoa que ele Ou seja, quando eu digo acredito, é porque muita gente ouve falar, mas não estuda a fundo, como nós estudamos, sabemos o que aconteceu. Mas acreditar é uma coisa, a mídia está falando direto no mundo inteiro, né? Na igreja no mundo inteiro. Então, é diferente. Acho que acreditar por nós reconhecemos ele. Nós, a igreja verdadeiramente, poucos. Mas saber que, né? Tem uma diferença grande. Veja, a Bíblia diz assim: quem crer. Então, dizer que acredita é uma coisa, e crer de fato é outra. Exatamente. Então, veja, a humanidade permanece sempre a mesma, do mesmo jeito, tá? Veja, dizer que acredita é uma coisa, né? Porque a Bíblia diz: aquele que crer e confirmar com o batismo será salvo. Eu creio, mas não confirmo. Outra palavra: se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Então veja, só um ato não é suficiente. Ele tem que ir do começo ao fim, ele tem que ser consumado, iniciado e consumado. É um processo. Veja bem, gente. A salvação é pessoal. Indiscutível. Certo? Eu crer, aceitar e ser salvo, ok. E os outros? A grande comissão, o governamento de Cristo não parou no se crê em mim, você é salvo. Vai e prega o evangelho a toda criatura. Eu acho que nós estamos confiando demais na mídia. Eu acho que nós estamos acreditando demais no mundo. Mas a mídia e o mundo é mentiroso, são mentirosos. Sim, mas claro que é. Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. E o que ele quer? Engana. Ele quer que todos nós vamos para o céu, não é isso? Cala a boca não. Ele quer levar a todos nós para o inferno. De que maneira? Pelo menos, assustando. Com coisas agradáveis. Você pode estar na igreja. Você pode ir lá dizer que ama Jesus Cristo. Mas ficar quietinho no banco, não incomoda, vai. Pô, você não me incomoda, eu não te incomodo. Bonito. Eu tenho uma vida velha, abençoada por Deus, mas Deus não cutuca muito. Vai lá cutucar para a minha vida. Jó tinha uma vida gabaritada, não tinha. Ele foi cutucar ontem? Não. A onça veio pedir a carne dele. Jó era rico, era próspero. Ficou em petição de miséria, né? Pior que esses mendigos que a gente vê aí pela rua, né? Cheios de chagas, cobertos de cinza. E Jó não foi isso, não. Jó incomodou porque ele tinha uma vida perfeita perante Deus, andava segundo os ensinamentos de Deus. Apesar de não ter ido lá cutucar a onça se sentiu cutucada. Gente, vocês sabem que uma notícia, quando chega assim, deixa eu perguntar diferente. O que você pensa quando chega uma notícia e diz para vocês que 100 mil pessoas morrem no mundo, assassinadas por ano? 100 mil pessoas morrem assassinadas, muitos torturados. O impacto isso causa.
Afinal de contas, são, sei lá, esperando já talvez os 10 milhões de seres humanos na face da Terra. Quantos? Bilhões. 7 bilhões. Bilhões. Bilhões é no Brasil, né? Aliás, 200 já. Bilhões. O que é 100 mil? Nada, né? Esse é o número de cristãos mortos por ano, assassinados, queimados, decapitados. Vocês sabiam disso? Veja que esses tem uma morte física, né? Mas nós ainda temos que pensar quantos milhões de cristãos na Terra estão mortos todos os dias. Na vida, na casa, no lar, no trabalho, por causa do amor de Cristo. Na igreja. Na igreja, irmãos. Nós estamos, o irmão, o professor está fazendo uma notícia sobre cristãos mortos literais. Foram extirpados por amor a Cristo. Mas estão pregando E eles não negando. não negam a Cristo. E nós, muitas vezes, no nosso sofrimento, no dia a dia, nas circunstâncias da vida, irmãos, nós andamos conforme o problema em vias a negar a Cristo, por causa do problema, entendeu? Às vezes nós ficamos assim, até acovardados diante desse problema, que devemos nos levantar, jejuar, orar, clamar e pedir a Deus para nos dar, porque nem sempre Ele vai livrar como Jó, né? Só que é o seguinte, Ele não te livra do problema, mas Ele está com você dentro do problema. Você não está só. Não nos foi prometido uma vida com rosas e espinhos. Ao contrário. Terei. E o mais importante, gente, é a vida eterna. Isso é o que realmente importa. Vocês vejam. Não, pode. Vocês vejam. Eu não sei se vocês recebem, mas seria bom se vocês recebessem por e-mail comunicações da. Deixa eu desculpa agora aqui. Bom, é um site sobre evangelhos, mando sempre as notícias pelo e-mail. Depois eu vou dedicar espaço para o Senhor. Mas uma dessas colocações é colocar a perseguição aos cristãos e o silêncio da mídia. No mundo inteiro, vários líderes, desde Angela Merkel, que é a primeira-ministra na Alemanha, certo? E até o Vladimir Putin, alguns falam russo, mas ele não é francês, né? É russo. Tem se levantado para denunciar a perseguição religiosa. Até o líder russo que os cristãos têm sofrido. Livros têm sido escritos, reportagens sendo feitas mostrando os mais de 100 mil mortos anuais. Cristãos são baleados no Quênia, explodidos no Paquistão, decapitados na Síria, apenas pelo crime de seguirem a Cristo. E isso só no último mês. Essas foram as notícias. No Brasil, não sai sequer uma mísera reportagem sobre isso na grande mídia. Ou quando sai, não informa que o ataque foi dirigido a cristãos. As principais reportagens aqui são sobre supostos pastores ladrões e padres pedófilos. Isso não sabia de história, né? Alguém ainda tem dúvida de que a nossa grande mídia é anticristã? Quer que desenhe? Há alguma outra maneira de protestar contra isso, além de boicotar o jornalismo de massa? E buscar fontes alternativas de informação na internet? Ou vamos continuar sendo cúmplices, dando audiência àqueles que militam contra nós? Então vejam bem. Fala. Quero fazer um complemento. Eu estive em Belém. Belém está dentro de Israel, mas não é mais de Israel, é da Cisjordânia. E a nossa guia lá dentro foi a Ramallah,
E Ramallah é cristã. E Ramallah pediu muita oração, porque quase não existem mais cristãos dentro de Belém. Porque os muçulmanos estão boicotando eles de todas as formas. Eles ainda permitem que eles tenham estudos, mas não dão emprego para os cristãos lá. Então, assim, a preferência é para os muçulmanos, e se sobrar algum emprego para o cristão, ele ainda assim ele é boicotado. Então, eles estão tendo que sair de dentro de Belém, estão tendo que ir para outros lugares, sair do país deles, para poder sobreviver. Então, eles pedem, assim, muita oração, porque já não está mais adentro. O número está reduzindo, assim, hoje devem existir 30 mil cristãos e a cada ano saem 2.000, 3.000 cristãos de novo. Então não é só fisicamente, assim, não é só em questão de morte, é questão de perseguição política, é questão de perseguição de estudo, é questão de perseguição de trabalho. É porque para o cristão não tem pecadinho e pecador. Tem pecado. Nós abominamos pecado. A gente faz de tudo para pecar menos, pecar de pecar. E para algumas religiões, algumas coisas é permitido. Né? E a gente ainda mais nós, presbiteriana tradicional, as igrejas tradicionais são rigorosas. Né? Então, aí, dentro da própria família, ainda tem coisas assim. Então vocês vejam quando você vai para outros sites aí para ver como estão as notícias, de sinfonia. Terroristas muçulmanos invadem shopping no Quênia para matar cristãos. Essa é a realidade. A mídia diz que é tudo atentado. Duplo atentado no Paquistão. Mais de 50 mortes, maior atentado e que a memória no Paquistão. Contra cristãos. Mata dezenas de pessoas à saída da igreja cristã. Cristãos decapitados na Síria e muçulmano provoca. Jesus não veio para salvar. Ou seja, não mudou nada do começo até agora. Continuamos. Então aí é que eu pergunto. Os grandes sinais? Prodígios? Por que não acontece? Por que não acontece? Tá? Eu tive uma experiência muito grande assim. Eu falei para o povo que Deus é o Deus do sobrenatural, mas Ele é o Deus da simplicidade. Então, eu acho que a gente